Você está acorrentada com a figura esposo, o pai. A graça e a paz. Estamos começando mais um podcast para a sua família. Eu sou Cristiano Paziani, sou médico, pastor, empresário e eu tenho uma palavra que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido naquilo que você tem vivido no dia a dia do seu casamento. Bom. Talvez as dúvidas que você tem em relação a qual é o papel do marido, o papel da esposa, algo tão debatido hoje nos dia a dia. Mas nós que temos uma visão cristã, vamos tentar trazer uma linguagem simples, talvez não tão teológica, mas de como aplicar o papel de um e o papel de outro no dia a dia, para que a gente possa viver o melhor de Deus nessa terra. Estou aqui no estúdio Flecha, onde recebo mais uma vez Daniel e Átila. Muito obrigado pelo convite, é sempre bom falar desse assunto tão importante. Obrigado pelo convite, eu tenho certeza que vai ser uma conversa enriquecedora. Não, eu tô cheio de perguntas aqui, porque no último você falou muito do papel do homem. Eu quero saber do papel da esposa e da mulher também, porque parece que é só a gente que tem que fazer tudo, só o homem que tem um peso nas costas. É isso ou não é? Ainda bem que nós somos uma só carne, né? Lógico que tem o pé, tem o cérebro, né? Cada um ocupa um lugar. Mas não, há um papel diferenciado, assim como nós temos que saber que cada membro do corpo vai desempenhar uma função, né? E qualquer parte do corpo que faltar, aquele membro não vai executar a função perfeita com que ele foi desenvolvido. Então nós vamos tentar trazer, mais uma vez, uma linguagem simples do dia a dia. Qual é o papel do homem? Mas tudo sempre vai começar numa direção de Deus. Não há como dar certo. Talvez se você não está tentando, não está conseguindo, essa é uma oportunidade de começar a ver de forma diferente como Deus age dentro do casamento. Vamos trazer uma palavra, Ati? Vamos. Nossa base bíblica de hoje qual é? Para eu anotar aqui. É Efésios 5, bom, versículo 21. E hoje a chapa esquenta. Efésios 5, a chapa esquenta. Na verdade, o ser humano ele tem dificuldade de se sujeitar, né? Muito. Nós temos muita dificuldade de obedecer, de se sujeitar a qualquer situação. E isso aí que Deus nos dá como uma direção certeira. Sim. Amém? Então vamos ler aqui. Ele fala assim, ó. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Então, nós estamos aqui falando de casal, nós estamos aqui falando de papel do marido, papel da esposa, papel do esposo, papel da esposa. Mas tudo vai começar como a gente se sujeita a ele. E você concorda que aqui, Átila, ele poderia ter falado assim, ó, sujeite-se uns aos outros no temor do Senhor? Ele poderia ter falado, sujeitem-se uns aos outros no temor do Espírito Santo? Sim ou não? Sim. Então aqui já começa poderia. Uma chave de direção, de comportamento, de atitude e de localização de papéis. Porque assim como Deus era pai, Jesus foi o filho executor e existe o Espírito Santo, também é assim que ele começa a dividir aqui. Então o que ele fala? Sujeitem-se uns aos outros. Então aqui ele começa dando o quê? Realmente o quê? A igualdade. Ele já vem unindo, não dividindo. O problema é que as pessoas elas pulam a passagem bíblica e vai direto para as diferenças. Mas Deus sempre começa na unidade. Você não concorda, Átila? Concordo. Você já tinha pensado nisso? É forte. Não, e tem aqui um pensamento que vai explodir a cabeça aí, que é o seguinte: sujeitem-se uns aos outros. Isso inclui o cabeça. O cabeça também tem que se sujeitar. Então aqui há uma comunhão. A primeira coisa a entender é que o princípio é se tornar um. Se você entender que essa sujeição está em unidade, não em divisão, você já vai começar hoje já ter uma outra visão sobre o que Deus quer para você. Porque a Bíblia diz que uma casa subdividida não subsiste. Uma casa dividida não se subsiste. Verdade. Então a primeira coisa que você tem que tirar é a divisão.
Porque Deus não falou assim, ó, eu vou dividir vocês. Ele diz, eu vou unir vocês. E o que é se sujeitar? Se você vai traduzir, sujeitar é se algemar. Se sujeitar é se amarrar. Se sujeitar é se atrelar. Olha só como que às vezes a gente tem uma distorção de percepção, porque talvez nós não vamos na origem da palavra. Uhum. A gente vai repetindo o que as outras as pessoas falam, colocando um tom de deteriorização do valor da palavra, onde a sujeição seria uma submissão negativa. Mas Deus está aqui falando, olha, eu quero que vocês se algemem, eu quero que vocês se atrelem. Eu que sou do Mato Grosso, sou nascido em São Paulo, mas a gente sabe que quando às vezes tem que atrelar um boi e o outro, porque às vezes um tá caído, você laça um, ele puxa o outro. Uhum. Então tudo vai começar, Átila, é você entender que a sujeição está na união, não na divisão. E, infelizmente, às vezes, dentro das próprias pregações, a gente vê a palavra sujeição dividindo, não unindo. Porque, às vezes, não nos atentamos do versículo 21. Competindo, né? Isso. Não há uma competição. Porque, às vezes, eles estão querendo falar, isso é um chavão, mas tem o tal do ping-pong, né? Sim. Mas não, Deus, ele quer aquele, na minha época, falava frescobol, que jogava na praia. Na praia, frescobol. Que é um equilíbrio. Deus, ele quer que a bola não caia. Uhum. E tem gente que está trocando a praia e a união do momento uma partida de ping-pong, uma partida de tênis. Ou seja, a partida de tênis e ping-pong tem um vencedor. Estão competindo. Já a de frescobol, eles estão jogando juntos para que a bola não caia. Não tem um vencedor, os dois são. A vitória é manter os dois de pé. Então a vitória é os dois ficarem de pé. Isso, por que é uma partida de frescobol? É você transpirar junto, receber aquele sol, fazer o máximo, mas depois entrar no mar e poder se refrescar junto com o teu parceiro. É isso que Deus quer. É momentos de um jogar a bola pro outro no dia a dia com a família, no dia a dia com os filhos, no dia a dia no trabalho, nas dificuldades, na doença dos filhos, no problema financeiro, nas diferenças interpessoais. Porque você concorda que tem hora no frescobol que um é mais agressivo e o outro tem que ficar mais na defensiva? Tem outro, talvez, que tem um tamanho maior, outro tem um tamanho menor. Às vezes um é mais habilidoso que o outro é menos habilidoso. Então, olha só a diferença. Quando você está numa partida onde duas pessoas jogam para um vencer, você usa as habilidades para derrotar o outro. Mas aqui, Deus não. Deus, no frescobol, está querendo dizer assim para você, as habilidades que eu coloquei a mais em você, esposo, as habilidades que eu coloquei em você, esposa, é para que a bola não caia. Uhum. Não é que você prevaleça, é mais que você, naquilo que você tem facilidade, você traga o que? Refrigério para sua casa. Mas o grande problema é que a maioria das pessoas estão se levantando nas suas diferenças, se agarrando naquilo que faz bem, para criticar o outro naquilo que não faz bem. Mas não, nós temos que ser suporte. Então, quando Deus fala assim, olha, sujeitai-vos, é você suportar um ao outro. E aqui eu entro na interpretação dessa palavra de duas formas. O que é suportar? Suportar é dar suporte. É o quê? Você sustentar aquela pessoa. É nisso que também Deus está dizendo. E também, no outro sentido da palavra, é que tem hora que você vai ter que suportar. Tem hora que você vai ter que tolerar. Tem hora que você não vai querer. Mas você vai falar, não, eu suporto, porque é carne da minha carne. É aquela que Deus preparou para mim. Não, é o meu homem. Ele é aquele que Deus preparou. E Deus falou que era para eu me sujeitar. Então, esposo, presta bem atenção. Às vezes você está se acorrentando com o teu trabalho, com os teus sonhos, mas Deus hoje fala, olha, se acorrente com a tua esposa. É ali que você vai ter a vitória. É ali que eu te fiz para ser um só. E agora nós vamos começar a falar do quê? Dos papéis. Do homem, sujeição. Do marido e da esposa. Isso. Eu quero ouvir isso aí. Porque as interpretações de Efésios 5, elas são muito boas, né? E elas sempre nos exortam e nos ensinam. Ele vai dizer, hoje agora nós vamos começar pelas mulheres, né? Mas tem que ser, né? Primeiras damas. Então, vamos dar as honrarias aqui.
Então a Bíblia vai dizer assim no versículo 22 de Efésios 5. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Então vamos trazer a revelação de forma prática desse versículo. Olha bem, ele vem colocar esposa no plural. E de repente, do plural, ele vem para o singular. O que isso quer dizer? Esposas, cada uma de vocês se sujeita ao seu próprio. Se acorrente com o seu próprio marido. Porque a infidelidade, Daniel, não é uma fidelidade só sexual, mas é a infidelidade de comparação. Olha a profundidade disso. Presta bem atenção no que Deus quer falar com você. Às vezes, esposa, você acha que você é maravilhosa. Só que você é sujeitada ao seu pai como marido. Você está acorrentada com a figura esposo, o pai. Ou com a figura esposo, o esposo da amiga. Ou com a figura do pastor, ou com a figura de terceiros. E Deus está querendo te abrir os olhos, que é o seu próprio marido que é para você se acorrentar. A comparação, ela não traz unidade, Daniel. A comparação, ela traz divisão. É verdade. Então, veja isso. Esposas, se acorrente, se sujeite, se alinhe, se discipline com o seu próprio marido. Não tenha plano B de comportamento, de pessoa. Porque quando você faz isso, você sai da graça do sobrenatural de Deus. Porque aquilo que o homem uniu, aquilo que Deus uniu, tem um valor. Mas aquilo que Deus faz, independente do tempo. Às vezes a gente não tem um quadro ali, que às vezes o cara tá pintando. Eu gosto dessas pinturas que o cara pinta de ponta cabeça. E às vezes você olha, tá tudo horrível. Mas no final, Ele vira. Então talvez você, esposa, você fala, mas é que você não conhece meu marido. Você não sabe a situação que eu vivo. Às vezes o quadro tá de ponta cabeça. Mas o que nós estamos te chamando aqui não é para você fugir de uma realidade racional que você vive. Isso que você vive é real. As emoções que você tem é real. Você fala, Cristiano, mas às vezes eu me iro contra meu marido. Pode, Daniel? Irai-vos, mas não pequeis. Aleluia. Entenda que há sentimentos, nós somos humanos. Verdade. Você pode se irar, Não pode jogar água quente em cima. mas você não pode pecar. O que é você pecar? Pecar é você sair do nível do sentimento e ir para o nível de humilhação. De pecado, de acusação. Você pode ter um sentimento, às vezes de frustração, de decepção, de incompreensão. Mas isso não pode fazer com que você toque na figura, este é o homem que Deus preparou para mim. Cristiano, eu tenho uma pergunta para fazer, baseado no que você está falando aí. Você falou de igualdade, se sujeitar e de comparação. E igualdade, hoje, no entendimento de tudo que a gente consome de mídia, de televisão, de conteúdo digital, existe hoje uma comunicação dizendo que a mulher não tem que se sujeitar ao homem, porque ela está numa posição de igualdade, e a gente, a palavra de Deus diz aqui em Efésios, que o homem é o cabeça, que o homem é quem conduz, que ele dá a direção, como você falou no episódio passado, sobre um piloto de avião. Tá? Então, como que o telespectador que está nos assistindo, ele faz essa divisão, se hoje tem uma comunicação que igualdade é para os dois competirem. A igualdade que hoje fala
que a gente consome, é que essa igualdade é uma competição, e essa competição torna essa divisão. Como que você traduz para não acontecer de maneira prática essa divisão? Então vamos lá, uma ótima pergunta. Então, quando ele fala em sujeitai-vos, ele fala assim, ó, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, nós vamos abrir uma brecha aqui para falar sobre o temor. E antes eu quero falar sobre duas sujeições que acontece o seguinte. Nós temos pessoas que têm um relacionamento abusivo, que isso não é se sujeitar. Ela está sendo oprimida. Perfeito. É isso aí. Então, nós não estamos falando desse tipo de opressão. Nós estamos falando onde nós temos que ter maridos que vivem uma opressão. Nós estamos falando de união. União, é isso. Então, ninguém aqui concorda com a figura masculina, onde o marido dá a palavra sem questionamento, porque isso aí não é assim que Deus está falando. Uhum. Deus está falando para a gente se ancorar, para que a gente não viva comparações. Porque o que acontece, Átila? A comparação, ela nunca vai terminar. Porque você concorda que o teu ideal hoje não é o mesmo de ontem? Concordo. Então, quanto mais você vai crescendo na vida, a tua comparação vai mudando o teu nível de aceitação. E se você ficar sempre preso na comparação, você vai ser insatisfeito. Por isso que o foco nosso tem que ser Jesus. Porque você concorda, se um cara andava a pé, agora ele tem uma bicicleta, ele fala, nossa, eu não ando mais a pé. Mas aí a mulher fala, eu não tenho, mas você não tem carro. Aí se ele compra um carro e ele fala, não, mas agora eu não ando mais de bicicleta. Ele fala, mas o carro é velho. Então se a gente andar na opressão masculina de você não é ninguém, ou na insubmissão de sujeitão à esposa, reconhecendo os passos que o marido está dando, não há como viver em sujeição. Sujeição é, tamo a pé, tamo junto. Tamo de bicicleta, tamo junto. Tamo de carro, tamo junto. Mas e o resto que tá andando de avião? É um propósito diferente do nosso. E como viver isso? Voltando pro versículo 21. Que ele vai falar assim, como ao temor a Cristo. Por quê? Porque o que é o temor? Quem teme a Cristo num relacionamento não oprime o outro e não compete. É isso? Porque o grande dificultoso é saber se você teme a Deus ou não. Porque se você perguntar para quase 90% das pessoas vão falar que teme. Mas teme segundo a palavra? Uhum. Porque olha o que a palavra diz sobre o temor. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, como eu sei que uma pessoa temente a Deus? Que as palavras que saem do seu coração são palavras de sabedoria, não de conhecimento. Uhum. Ou de ignorância. Então, como você viver essa unidade de sujeição? Temendo a Cristo. Porque quando você teme, Átila, a sujeição ela é leve. Jesus fala o quê? Meu fardo é leve. Ele não está colocando um fardo na mulher pesado. Ele fala, ó, se sujeite como a mim, tema como a mim. Primeiro, se você tiver temor a Cristo, ele vai te dar sabedoria. Então, não é querendo fazer um questionamento, mas um desafio a você. Você, esposa, você age pelo conhecimento que você tem das circunstâncias que você vive, ou você age segundo a sabedoria que Deus te dá? Porque tem muita gente que usa a palavra para agredir. Isso é verdade. Tem muitas pessoas que usam o conhecimento sem sabedoria. Fala, Átila. Então, perfeito. Eu falo muito sobre o nosso tempo, né? O tempo de hoje, e sobre usar palavras, sobre usar o seu conhecimento para agredir. Então, eu tenho convivido com casais, tenho convivido com pessoas que são muito esclarecidas, têm um conhecimento até da Bíblia, têm um conhecimento emocional grande, mas não conseguem ter esse equilíbrio. E quando a pessoa usa o seu conhecimento para agredir, mostra o quê? Mostra que não tem um temor a Deus. É você usar uma arma para um fim que não foi revelado. Para um fim, vamos dizer assim,
não apropriado. É a mesma coisa, uma faca que era para trazer um alimento, você feria alguém. Uhum. Boa. Entendeu? Então a palavra ela é uma faca para trazer alimento, não para ferir pessoas. Uhum. E tem muitas mulheres que, pela omissão no conhecimento do marido da palavra, e como não consegue ter voz, porque vive numa vida de opressão, usa a espada para ferir, não para curar. Muito bom. E é por isso que Deus quer que você seja uma mulher sábia. Mas você fala assim, mas eu tento ser assim, eu não consigo. Aumente o temor. Salmo 25:14 vai dizer o seguinte, que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Então tem coisa que Deus vai te revelar no dia a dia. O que Deus está falando aqui não é para você se sujeitar a alguém que vai te oprimir, não. Mas é para você se sujeitar, porque quando você se sujeita, você fala, não, esse é o meu marido, ele tem defeito, ele pode não ser o que eu esperava, talvez nós temos diferenças, mas eu creio que Deus vai fazer ele se tornar aquilo que Deus espera dele. Quando você faz isso e se atrela, você dá a chance de Deus trabalhar na vida dele. Agora, enquanto você quer fazer, Daniel, na força do braço, a Bíblia fala, não é por força nem por violência, mas é pelo poder do meu Espírito. Uhum. Há um Espírito Santo, um Espírito de Deus que ele intercede por nós. A Bíblia diz que é com gemidos inexprimíveis. Então tem coisa que a gente é tão sutil que a gente não percebe. Uhum. Porque às vezes a gente não vê quem está gemendo. Mas aquele que geme conhece o gemido do outro. É. E às vezes você, mulher, eu falo para você que é fiel a Deus, temente, sábia, continua acreditando. Você vai ver que Deus faz a obra. Esse plantio teu vai chegar. Há uma mudança na vida desse homem, dessa mulher. Mas tudo está no temor do Senhor. Tudo está em você confiar que ele vai fazer a obra. Então aqui ele deixa claro, sujeite-se ao seu próprio marido, como ao Senhor. Isso quer dizer que quanto mais você tiver sujeição a Cristo, ao Senhor, mais você vai ter sujeição ao seu marido. Sujeitar-se é fazer a vontade de Cristo. É se aliançar sem questionar. Porque olha o que ele fala aqui, ó. A sujeição ele começa falando que é no temor. Mas para você conseguir se sujeitar ao homem, ao seu Senhor, ele fala que você tem que se sujeitar como ao Senhor. Aí já muda. Porque Cristo veio para nos salvar. Uhum. Agora, Deus, ele é nosso Senhor. E quando você está em posição de servo, você não está ali para questionar. Uhum. Olha como muda. É. Muda muito. Então, para você conseguir... Porque quantas vezes, Átila, às vezes você não fala assim, não estou entendendo nada, Senhor. Não é? Mas você não se sujeita à vontade de Deus? Sempre. Então, o que ele coloca na nossa vida para as mulheres entender? Ele coloca um comparativo. Tem hora que você não está entendendo, tudo bem, mas também você não entende as coisas que eu faço. Então, confia. Há um Senhor sobre a sua vida, sobre a vida do seu marido, sobre o seu casamento. E que se você se sujeitar, se atrelar, o que eu estou falando aqui não é uma submissão ignorante, não. Eu estou falando para você ser uma. Acredite que Deus vai transformar aquilo que você não pode. Só que você tem que crer, você tem que permitir o trabalhar de Deus. E ele vem falando aqui, ó, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja. Você sabe por que ele fala ame a sua esposa? Porque como tá difícil as pessoas amar. Às vezes eles amam tanta coisa. E o amar, se eu tiver com a interpretação errada, você corrija, por favor. Mas as pessoas confundem com paixão, confundem com aquele amorzinho, aquela coisa melosa, sabe? Não é isso, né? O amar, a minha referência de amor é a parábola do bom samaritano. Ele foi lá e cuidou, ele foi lá e manteve a vida, ele foi lá e deu provisão para aquele homem ficasse vivo, né? O amor que Jesus ensinou é esse, ao próximo. Exatamente. E por que ele coloca uma comparação aqui, ó? Como Cristo. Ele começa falando para a mulher se sujeitar. Isso quer dizer que vai ser difícil a mulher fazer isso. Uhum. E aqui ele começa dizendo que é para o homem amar. Isso quer dizer que é o quê? Que vai ser difícil ele amar. Uhum. Então, ele não coloca grau diferente, mas você concorda que cada membro tem suas dificuldades, Exatamente. suas limitações? Exatamente. Verdade. Então, a mulher, olha só, a mulher vai ter dificuldade de se sujeitar. E o homem vai ter dificuldade de amar. Irmão, eu vou te falar uma coisa. Amar igual Cristo, você sabe o que é? É você dar a vida. É você morrer.
Você sabe o que é você morrer? Você morrer para aquele futebol de toda semana. É você morrer para aqueles hábitos que você tinha antes do casamento. É você morrer para tuas convicções. É você morrer para tuas preferências. Isso não é você morrer de forma definitiva, mas tem hora que você tem que abrir mão. Para os seus amigos. Você tirar aquilo que é a carga, por exemplo, porque agora é a sua esposa que tem que ocupar o lugar dos seus amigos. Então, se você, homem, ainda não teve uma oportunidade de morrer algo na tua vida em relação à sua esposa, você ainda não é o homem da Bíblia. Se você, mulher, ainda não se sujeita ao seu marido, como a Bíblia está dizendo, você ainda não é a mulher. Então, talvez seja por isso que os resultados estão tão frustros hoje. Por quê? Porque Deus começa falando que a sujeição uns aos outros é para a união. Só que aí a mulher tem dificuldade de se sujeitar, o homem tem dificuldade a morrer. Porque morrer é amar. Então aqui qual é o centro da nossa mensagem de hoje? Confie em Deus, que você vai se sujeitar. Quem estiver nos acompanhando e aprendeu algo, eu queria que você colocasse sim nos comentários, porque é impressionante aqui. Você completou, estava falando sobre o amor, e você completou exatamente com o exemplo seguinte, que é o amor de Cristo. Existe o amor de cuidar do próximo e o amor de morrer pelo próximo. Então, esses dois exemplos, para mim, eles dizem exatamente o que é o amor. O amor não é o docinho, né? O amor não é aquela coisa de, ele me manda mensagem fofa. Não, o amor é eu vou fazer de tudo por você e se eu tiver que entregar minha vida, eu entrego. Isso é o amor. É algo muito mais sublime e forte que talvez muitos de nós não estamos preparados para isso. Isso que você falou, Daniel, é tão pertinente, porque veja bem, quando ele pega o samaritano, é uma pessoa ferida, não é? E como é difícil você tratar de pessoas feridas. Então, as pessoas, elas chegam nos relacionamentos com suas feridas. E quando a gente é ferido, a gente fere. E isso, às vezes, nos atrapalha. É isso. Então, o que Deus nos ensina? Que você não tem que ficar imaginando por que aquela pessoa. As razões dos ferimentos não é importante. O importante é a cura. Agora, muitos casais estão discutindo as suas feridas e não a forma de curar. E se eu entro nesse embate, nesse braço de ferro, de quem feriu, de quem está mais ferido, mas há uma cura. Há um Deus conhecido como Jeová Rafa, ele é o Deus da cura. E ele está aqui hoje querendo entrar aí na sua casa, falando com você. Para que você conheça melhor ele. É ele que vai te dar esse amor do homem que foi lá e cuidou do samaritano. Ele pagou. Pagar é algo que você ganhou, sem mérito do outro. Então, às vezes você fala, não, mas eu estou ferido. Mas Deus fala para você hoje, escolha curar. Porque quando você cura, você é curado. E olha só, não tem muito um ditado, Daniel, que fala assim, lugar de lavar roupa suja em casa. Não é verdade? E isso é uma coisa muito discutida, né? Vamos ver o versículo 26 aqui que ele fala, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Deus está aqui falando do papel do homem. Então, quem vai lavar roupa suja em casa? O homem. A palavra. O homem. Mas através do quê? Da palavra. Através da palavra. Então, no primeiro episódio, o que nós falamos aqui? Nós falamos que se a gente comer é forte. Da árvore do bem e do mal, é morte. Mas a palavra é viva. Então, o que é aqui? Não adianta você discutir diferenças. Você tem que discutir cura. E quem vai curar? A palavra. Então, toda vez que você se sentir ferido no casamento, homem, chama a tua esposa não para lavar roupa suja, mas se lavar na palavra. E se humilhar. A Bíblia diz, aqueles que se humilham serão exaltados.
Não é os humilhados serão exaltados. Porque se fosse assim, todo mundo ia ser exaltado. Sim, todo sim. mundo é humilhado. Sim, Não. sim. Mas quando você fala assim, não, eu estou ferido, mas eu vou me lavar na palavra, que eu tenho certeza que Deus vai me dar sustentação e uma direção. Bom. Então, antes de você discutir as diferenças, vamos discutir o que Deus quer falar conosco. Mas aí nós temos que nos desarmar. Nós não podemos usar a Bíblia para tentar sentenciar a nossa vontade. É isso. Uhum. E aí o que acontece? Qual é uma direção e uma chave? Geralmente, Daniel, uma guerra, a paz ela é discutida, você sabe aonde? Num terreno neutro. Você sabe por quê? Para que não haja influência. Qual influência? Do ambiente? Da população. O ambiente das suas dores. Então, veja bem, se você está numa guerra, Rússia e Ucrânia, se eu estou na Rússia vendo os estragos, Escutando, vendo. eu não quero choro. paz. É isso aí. Se eu estou na Ucrânia vendo as dores, eu não quero paz. Então, tem hora que nós temos que terceirizar esse ambiente. Muito bom. Então, é você sair da sua guerra, das suas dores, que são reais, mas você deixar o Espírito Santo trabalhar. É você pegar uma pessoa de Deus para te ajudar a dar uma palavra de bênção, de paz, de direção. Deus, ele vai preparar. Eu gostaria que o Átila falasse alguma coisa. O Átila é um homem de Deus, tem muita experiência de pessoas assim que Deus tem usado para dar direção na vida. Na verdade, não tem momentos muito difíceis todo dia? Cristiano, eu costumo falar que a gente tem que ter intercessores, nós temos que ser intencional com os amigos e com os conselheiros. Por quê? Bom. Porque a gente leva uma sobrecarga muito grande, porque tem a sobrecarga do trabalho, tem os filhos, tem a família, e a gente hoje tem uma pressão, existe uma pressão nos tempos de hoje para você dar certo em tudo. Você tem que dar certo em tudo, por quê? E rápido, porque existe o grau comparativo. O grau comparativo, se você está sozinho, você entra em depressão, você se perde. Por quê? Porque hoje o que está sendo vendido é o que o fulano tem uma família margarina, tá todo mundo ali porque tem as redes sociais, perfeito, tem o tempo lá, mas ninguém sabe que o cara, ele tem 2 filhos, mas ele tem 10 babás. Ele tem 2 filhos e ele tem toda uma equipe, toda uma infraestrutura que parece que criar filhos é muito fácil, e a gente, o que olhando aquilo, a gente se sente impotente. Mas por quê? Porque nós estamos comparando. Aí você tendo o grau da comparação, sem ter um acompanhamento, já era. Você entra em depressão, frustração, e essa frustração que vira um divórcio. Por quê? Porque você está cobrando da sua companheira um trabalho em excesso, um cuidado em excesso, que aquilo é o quê? Aquilo foi conduzido pela sua mente, que olhou, que viu aquilo tudo que está nos filmes, aquilo que está na internet, e você, por não ter um conselheiro, não ter um intercessor, não ter o amigo certo, e a gente o quê? A gente não é intencional, o ser humano, por si só, ele é intencional para ele conquistar coisas, ele é intencional para ele chegar a algum lugar, ele é intencional para ele evoluir, mas não é intencional para escolher as pessoas certas, porque a vida sozinha, ela é muito difícil. E quando eu falo sozinha, não é porque você está sem a sua esposa, não. A sua esposa é alguém, a sua esposa representa, mas como você falou, você tem que ir para um campo neutro. E o campo neutro é o quê? São pessoas. São pessoas para você se aconselhar, para você buscar uma direção, porque a gente tá olhando para a direita, tá olhando para a esquerda, tá olhando para cima, tá desesperado, que a gente o quê? Não tem o raciocínio certo. E Deus criou o quê? Criou as pessoas para elas estarem juntas e para ter o quê? Conselheiros, intercessores, profetas, e o que é o que eu falo com o Daniel, ter os amigos certos, porque os amigos certos vão te dar o conselho de direção. Os amigos certos vão te tirar do abismo. Vão falar, olha só, não separa não, tá? Não separa não, porque, desculpa, mulher é tudo igual, mas igual
no contexto do seguinte, de você se separar, buscar algo melhor. Sim. Não existe algo melhor, existe algo que foi preparado para você. Deus preparou a pessoa certa para você. Aí o amar é o quê? O amar é uma decisão. O amar é o quê? O amar é suportar. Né? É suportar. Então a gente tem que estar ligado e atento aos sinais. Então, seja intencional nos conselheiros, seja intencional nos intercessores, seja intencional nos seus amigos. Porque essas pessoas, lógico, com Deus vão te direcionar. Sim. Vão te direcionar. Cristiano, a gente está falando de Efésios 5, né? E a gente começou a falar sobre o papel do marido, da mulher, da esposa, e a gente entrou numa conversa sobre conflito, sobre como resolver conflito. Interessante como a conversa chegou até aqui. E eu anotei 3 pontos, eu queria que você finalizasse falando sobre isso, se você quer acrescentar alguma coisa. Mas o que eu percebi? Que para você resolver o conflito, a partir do que você falou, é preciso lavar na palavra. Isso é interessantíssimo. Ou seja, usar a palavra não para ferir, a indireta gospel, né? Mas para curar. Agora, olha isso aqui que me ocorreu. Para lavar na palavra, marido e mulher têm que conhecer a palavra e dar valor a ela. Porque eu posso muito bem falar assim, porque a Bíblia diz isso, isso e isso. Aí a outra pessoa pode falar, mas eu não sei do que você está falando e não acredito nisso. Acabou. Não tem ponto de partida. E o terceiro ponto é buscar ajuda. Né? Ou seja, é fundamental que marido e mulher conheçam a palavra e temam a Deus, que lavem na palavra e busquem ajuda. Então, Daniel, perfeito. Olha, só para você entender quando a Bíblia fala em conhecer, e Adão conheceu sua esposa, está falando de um relacionamento. Então, conhecer a palavra é ter intimidade. O salmista diz assim, guardei a sua palavra no meu coração para que eu não pecasse contra ti. Então, você só guarda, conhece aquilo que você ama de verdade. E isso vai fazer todo sentido. Então, se você não tiver uma direção, e é por isso que talvez, se essas pessoas não têm essa intimidade de conhecimento, ela precisa de pessoas. Precisa de um podcast, precisa de alguém levando. Muito bom. E qual é a função dessas pessoas? Você sabe o que é? Diga. Dar limite. Anota isso, que o grau de comparação só existe porque você não tem um limitador. Se você tiver um limitador, você vai estar sempre numa velocidade de segurança. Então, por exemplo, um carro, Daniel, ele é projetado para andar 220, 240. Só que a 170 ele corta. Então, o que acontece? Tem verdades da nossa vida que a gente pode aumentar a velocidade, só que aquilo vai ferir. Então, se você não tiver um limitador de uma pessoa com maturidade para entender e falar, Átila, você tá certo. Só que você só pode ir até aqui, meu irmão. Senão você vai perder teu casamento. Daniel. Excelente. Cara, tua esposa tá certa, cara. Ela tá no limite dela. Você tá transcendendo o limite. E eu falo isso por experiência pessoal. Deus tem colocado pessoas maravilhosas para me dar limite. Muito bom. Porque o problema, Daniel, não é você tá certo, você tá errado. É você saber quando você passa o limite daquilo que, ao invés de trazer união, traz divisão. Então, isso é importante da gente trazer conhecimento. E isso, quem vai dar o limite? O Espírito Santo. Porque é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se ele não nos der a verdadeira relevância daquilo que está errado, daquilo que é justo, e ele não nos convencer, nós não vamos ter. E isso tem que ter pessoas que têm experiência com isso. E às vezes na guerra, eu não posso me operar mesmo sendo médico. Então não é porque você tem experiências maravilhosas com o Espírito Santo, mas tem hora que vai ter que vir alguém para te curar. É isso. Porque você está ferido. Então que Deus levante nessa geração homens e mulheres realmente de honra. Porque quantas pessoas olham e falam assim, não, teu marido não tem jeito, tua esposa não tem jeito, separa mesmo. Não, esse negócio de se sujeitar é na época da minha avó, o que aconteceu com ela. Não, esse negócio de amar não é para homem, não. Esse negócio de amar é coisa desse tempo aqui. Não. A Bíblia é eterna. E deu certo. E vai dar certo até o final dos tempos. Amém.
Amém. Agora, você pode escolher outras coisas. E, Daniel, eu queria finalizar aqui deixando um texto que vai ser o gatilho para a próxima. Opa, vamos lá, gosto disso. Versículo 31. Eis porque o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Uau, Esse vai ser o tema. da próxima. Por quê? Porque tem muitos homens que têm dificuldade de deixar o papai e a mamãe. Verdade. Eles não querem se tornar uma só carne com a esposa. Ele quer estar parcial com a esposa e parcial na casa. Muito obrigado. Você é muito importante para nós. A tua opinião, se você puder deixar algum comentário aqui. Daniel, Átila, uma honra receber vocês. E eu tenho certeza que a nossa caminhada aqui vai ser longa. Maravilha, obrigado. Já estou escalado para o próximo. Eu quero participar desse assunto aí. Muito obrigado, Deus abençoe e vamos embora. Então, até o próximo. Terão episódios semanais que eu tenho certeza que vai fazer uma diferença muito grande na tua vida, talvez no teu ministério, talvez no seu relacionamento, coisas talvez do passado que você não entendia. Eu tenho certeza que a palavra vai começar a dar sentido. E mande isso para alguém. Eu tenho certeza, fez sentido para você. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está trabalhando no seu coração. Eu profetizo um agir de Deus. É uma semente que está sendo lançada na sua vida, essa palavra, que uns plantam, outros regam, mas Deus vai dar o crescimento. E eu tenho certeza que haverá testemunhos de mudança, de relevância na qualidade do relacionamento esposa-marido. É o que nós estamos esperando e acreditando que foi para isso que Deus nos levantou. Deus abençoe a todos.